Olá! Em maio desse ano, a lei que amplia o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho foi sancionada. Agora, o Sistema Único de Saúde consegue identificar, por meio do teste, cerca de 14 grupos de doença, totalizando 53 tipos de enfermidades detectadas. Para saber um pouco mais sobre esse assunto e a importância do teste do pezinho para os bebês, principalmente os prematuros, eu recebo aqui no Alesp Cidadania de hoje as representantes da Associação Brasileira de Pais, Familiares e Amigos de Bebês Prematuros, a Denise Sugitani, fundadora da ONG, e a Aline Henneman, vice-diretora executiva. Seja bem-vinda, Denise. Boa tarde, obrigada. Seja Um prazer estar bem-vinda. aqui. Seja bem-vinda, Aline. Se eu errei seu nome, eu já peço desculpas. Não precisa pedir desculpas, não. É isso mesmo, é Henneman. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Denise, eu queria começar. Você me diz, o que é um bebê prematuro? O que é considerado um bebê prematuro? Certo, bebê prematuro é todo aquele bebê que nasce com menos de 37 semanas de gestação, né? A gestação completa, ela tem um ciclo de 40 semanas, e o bebê que nasce abaixo de 37, independente do peso ou qualquer outro parâmetro no nascimento, ele é considerado prematuro. Essa é a definição. Aline, no Brasil, quais são as estimativas de nascimentos de bebês prematuros? É algo comum? Então, Mel, é algo bastante comum, né? A gente tem aí um percentual de nascimentos prematuros bem significativo. A Denise pode trazer mais esses dados, essas informações, mas 1 a cada 10 bebês que nascem prematuros. Então, assim, o Brasil está em 5º lugar no ranking mundial de nascimentos prematuros. A gente tem muito trabalho pela frente aqui no Brasil para ser desenvolvido para prevenir as questões relacionadas ao nascimento prematuro. Essa média de 1 em cada 10, ela é mundial, uma média global, realmente, né? Como a Aline comentou, 1 em cada 10 bebês nasce prematuro no mundo todo. A nossa taxa aqui no Brasil, ela é acima da média. A gente tem em torno de 12% dos nossos nascimentos hoje acontecendo antes de 37 semanas de gestação. Então, a gente tem uma grande parcela dos nossos bebês que estão nascendo hoje, então 12% que nascem prematuros, então a gente tem que se preocupar com eles, né? Então, são em torno de 340 mil nascimentos prematuros todos os anos aqui no nosso país, que nos coloca, então, entre os 10 países aí com maior número de partos prematuros no mundo todo. Nossa, esses números são assustadores, de verdade, porque se a gente for analisar, esse bebê ele vai ficar muito mais tempo no hospital. Se a gente for tratar aí do Sistema Único de Saúde, é um gasto maior e claro que é um risco de morte muito aumentado aí para esse neném, que é o que nós, claro que não queremos, mas é muito alarmante essas informações que vocês trazem, mas eu queria saber quais são os fatores para que um bebê possa nascer prematuro. Tem alguma predisposição que possa indicar que há uma possibilidade daquele bebê nascer antes do tempo? Sim, Mel. Algumas situações a gente já pode, né, prever que o parto prematuro é mais provável, então, em gestações múltiplas, né, gêmeos múltiplos, mães que já tiveram partos prematuros prévios, mães que têm alguma complicação, né, do seu sistema reprodutor, né, que já tem identificado alguma coisa nesse sentido. A gestação na adolescência e a gestação acima de 35 anos já também trazem mais risco de parto prematuro, então, gestação na adolescência para o Brasil é um grande problema, né, que faz esses dados ficarem muito alarmantes, como tu comentou. Fora isso, assim, né, maus hábitos, né, como a drogadição, tabagismo, maus hábitos alimentares, não estar com uma saúde plena também pode trazer um risco maior, né, de parto prematuro, fora outros fatores que podem acontecer durante a gestação, como a pressão alta, diabetes, todos esses podem causar, então, complicações que levam a um nascimento antecipado. Uhum. E eu acho que até é interessante a gente acrescentar aí, Denise, por exemplo, se uma mulher tem o seu primeiro bebê prematuro, não necessariamente outras gestações serão prematuras, né? Então, são casos e cada gestação é uma situação diferente.
Exatamente. Existe um sinal de alerta, né, para essa segunda gestação, mas não necessariamente o segundo bebê vai nascer prematuro. Depende também do motivo, né, pelo qual o primeiro foi prematuro. Mas a gente aproveita para fazer um alerta, né, que tem aparecido cada vez mais nos noticiários e a gente tem recebido relatos diários de como o Covid tem impactado nas gestantes, para aumentar, né, as taxas de parto prematuro, infelizmente também aumentar as taxas de mortalidade materna, de bebês natimortos, mas a gente se preocupa muito porque está tendo um impacto realmente nas taxas de prematuridade, a infecção pelo coronavírus, principalmente no último trimestre de gestação. Então, falando de fatores de risco para a prematuridade, né, a gente falou alguns que já são bem conhecidos, mas agora a gente tem um bem grave acontecendo lá fora, que é a pandemia. E a gente não pode deixar de destacar que esse bebê pode ter ali sequelas, a gente ainda está num processo de estudo, né, que de repente pode haver alguma sequela aí ao longo da vida dessa criança por conta da pandemia, por conta da Covid. Então, enfim, cercar uma gestante de precauções é cada vez mais urgente, né, mais importante. Aline, eu queria que você falasse quais são os principais cuidados que os bebês que a gente pode ter com os bebês para eles se desenvolver bem e ter uma vida saudável desses bebês prematuros. Então, quando esse bebê prematuro nasce, né, uma coisa importante é a gente pensar qual a idade gestacional de nascimento desses bebês. Por quê? Porque a idade gestacional dos bebês, ela vai nos remeter aos cuidados necessários para esse bebê. Nós temos, então, bebês prematuros extremos, que nascem com 25 semanas de gestação, bem como nós temos recém-nascidos tardios, que nascem com 36 semanas de gestação. Uma das coisas importantes é um atendimento adequado no momento do nascimento. Então, ser atendido numa UTI neonatal, onde a equipe tenha conhecimento, tenha tecnologia para esse atendimento, ela é fundamental. Acho que a gente está sem o seu áudio, Aline. Acho que deu uma falhinha no seu áudio. Aline? Aline, eu acho que acho que o seu áudio foi desligado. Denise, vamos. Oi. Acho que a Aline está sem o retorno. Mas eu queria que você contasse para a gente a sua história. Você é mãe de uma criança. Você é mãe de uma criança prematura. Eu queria que você contasse a sua história. Aline, acho que o seu áudio estava desligado. Aí depois a gente volta com você. Mas eu queria que a Denise contasse um pouco sobre a história do seu neném e até como você chegou à ONG. Certo. Eu sou nutricionista de formação e trabalhei muitos anos em UTI neonatal. Foi lá que eu conheci esse universo da prematuridade. E nesse meio tempo eu fui mãe. Eu tive 2 filhos com 2 anos de diferença, né? Não foram prematuros, mas certamente foi o nascimento deles que me fez enxergar aquele universo, né, peculiar e único da prematuridade de uma maneira diferente, a experiência que os pais passam, né, e eu digo que eu e a Aline somos muito gratas e honradas de poder levar a voz das famílias, né, adiante, defender os interesses e os direitos, mas a gente não tem a pretensão de dizer que a gente sabe como é, porque só quem passa pela experiência da prematuridade, tem um filho prematuro, pode dizer qual é, né, o sentimento de ver lá o seu bebê pequenininho, lutando pela vida todos os dias. Então, foi nesse ambiente, né, da UTI neonatal que eu conheci o universo da prematuridade. Comecei com um blog, que depois virou um portal falando de prematuridade. Em 2014, então esse ano a gente vai fazer 7 anos da associação, decidi fundar a Associação Brasileira de Pais e Familiares de Bebês Prematuros em 2014. A Aline Henneman trabalhava comigo, né, e ela é enfermeira neonatal, então ela sabe a parte do teste do pezinho ali, que a gente vai falar que ela tem bastante conhecimento também. Mas foi nesse universo que a gente se conheceu e pegamos essa bandeira juntas. Estamos aí na estrada há 7 anos com a organização, trazendo sensibilização para a causa da prematuridade. Falar de causas e consequências do parto prematuro é um problema de saúde pública gravíssimo que afeta todo mundo, mesmo quem não tem um prematuro na família ou entre os amigos é afetado.
né, porque a prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil. Acho que, né, ali no início faltou a gente trazer essa informação que também é muito importante, Mel. A principal causa de mortalidade de crianças antes de 5 anos de idade no mundo todo é a prematuridade, é o parto prematuro e suas consequências. Então, a gente tem que olhar muito mais e fazer muito mais para mudar esse cenário aqui no Brasil, nós, como, né, 10º país no ranking mundial de nascimentos prematuros. Então, foi assim que tudo começou. A gente está aí há 7 anos em busca de políticas públicas, né, na defesa dos direitos, licença maternidade ampliada para as mães de bebês prematuros, entre outras, né, conquistas que a gente teve nesse âmbito de políticas públicas, e também capacitar os profissionais de saúde para que a gente possa, depois que o bebê nasceu prematuro, evitar, né, que ele tenha sequelas, né, diminuir danos. Então, a gente capacitando os profissionais, a gente consegue dar mais qualidade de vida, o melhor prognóstico para os bebês e para as famílias que também são impactadas pela prematuridade. Uhum. Aline, você me ouve? Sim. A internet ajudou a gente muito nessa pandemia, mas também traz uns percalços aí quando a gente está tentando gravar virtualmente. E aí eu queria que você voltasse a sua resposta sobre quais são os principais cuidados para o bebê para se desenvolver e ter uma vida saudável. A gente estava te ouvindo e aí o seu áudio cortou. Eu queria que você voltasse a essa resposta, por favor. Maravilha. Só uma coisa que eu vou pedir também, eu não sei se a Denise já comentou ali na minha resposta inicial, o Brasil é o 10º no ranking mundial. A gente vai ter que editar essa parte, Mel, depois. Sim, pode falar. Então, quanto à questão dos cuidados relacionados ao recém-nascido prematuro, a gente tem que pensar em qual a fase que ele nasceu, qual a idade gestacional de nascimento desse recém-nascido. Por exemplo, muitas vezes nós temos bebês prematuros, recém-nascidos extremos, ou seja, abaixo de 30 semanas de gestação. Então, esses bebês, muitas vezes, vão passar muito tempo, né, dentro do hospital. Isso acaba provocando, né, algumas sequelas. Não sequelas pelo atendimento, mas sim pela questão de comprometimento pela imaturidade. Outros bebês nascem prematuros, porém são prematuros tardios, com 36 semanas de gestação. Importante que nós tenhamos serviços que façam o atendimento adequado dessas crianças no momento que recebem e durante o processo de internação, e também todas as questões relacionadas à orientação dessas famílias para o momento da alta. Porque o que acontece? Alguns bebês, eles precisam ser acompanhados após a alta. Na verdade, todos deveriam ser acompanhados. Os ambulatórios de segmento existem em alguns locais do Brasil, mas não todos. Esses ambulatórios de segmento, eles têm um serviço multiprofissional para o olhar desse recém-nascido. Então, muitos deles precisam de um acompanhamento com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, né, que está além do olhar do médico pediatra. Então, vai depender muito da idade gestacional dessa criança, mas sempre um dos cuidados principais é a questão de, se possível, esse bebê ser amamentado, esse bebê receber o carinho do pai e da mãe, a presença do pai e da mãe, né, neste processo de cuidado, não só durante a internação, mas também depois da internação. Então, os cuidados, eles são muito determinados de forma individual. A gente observa de forma individual, avalia de forma individual e faz um atendimento integral a esse recém-nascido e, por que não dizer, a ele e a sua família também. A Aline tocou num ponto muito importante, que é essa questão da família e do atendimento, que é pós, né? Não é simplesmente a criança passou ali alguns dias internada e depois ela vai para casa e pronto, acabou. Não é isso. A criança vai precisar de cuidados ao longo de um período para que, de fato, seja restabelecida ali a plena saúde. E aí eu queria que você me falasse um pouco, Denise, sobre essa questão dessa rede de apoio, porque, nesse caso, a gente tem que atender também a família, né? Como é que funciona esse atendimento às famílias e como que ele contribui até para que o bebê se restabeleça o quanto antes? Certamente, quando nasce um bebê prematuro, nasce também uma família prematura, que geralmente cai de paraquedas numa UTI neonatal e se depara com uma situação de maternidade
que não era desejada, que não era idealizada. Então, certamente, a participação da família no cuidado do bebê, ela é essencial, isso já é comprovado cientificamente, que a família, os pais e a presença, principalmente materna, ela é essencial nesse processo, né, de internação do prematuro, para que ele possa ter alta mais cedo, para que eles possam criar um vínculo, a chance de amamentar é maior, toda a questão da aplicação do método canguru. Então, a presença da família, desde o início, ela é central. Obviamente, o bebê está sendo ali, né, o protagonista daqueles cuidados intensivos, mas a família tem um papel essencial nesse processo de cura, digamos assim, de terapia do bebê prematuro, mas ela também tem que ser olhada, porque, né, ela está passando por uma situação extrema, que pode deixar um estresse pós-traumático, uma situação de estresse pós-traumático. Inclusive, tem estudos que comparam a experiência da prematuridade, né, ao que se vive em guerras. Então, os pais relatam que muitas vezes os bebês, as crianças já estão grandes, ou os filhos já estão adultos, né, e a mãe disse que ainda sonha com os barulhos da UTI, com os alarmes, acorda no meio da noite, né, pensando que pode receber uma ligação a qualquer momento. Então, realmente deixa um estresse, causa um trauma muito grande para esses pais, que é comparado ao que se vive em guerras. Então, a gente tem que acolher essa família, né, e o trabalho com a família é de acolhimento, né, de que eles entendam que eles não estão sozinhos, que eles saibam que todo mundo ali vai fazer o melhor, né, por aquele bebê, e que eles vão participar desse processo, que eles entendam, é importante que eles não saiam com dúvida, nem da UTI neonatal, nem de uma unidade básica de saúde, nem de um consultório, que eles estejam com todas as suas dúvidas sanadas e se sintam realmente também protagonista no processo de cuidado do seu filho, né, com um vínculo, mas também com uma autonomia e uma segurança para cuidar daquele bebê, e que muitas vezes inspira ainda cuidados muito especiais, né, quando vai para casa, às vezes vai para casa depois de muitos meses. Então, a gente tenta sempre dar esse protagonismo para as famílias, né, essa autonomia, e informar desde o início, né, para que são os procedimentos, para que servem, que eles se sintam pertencentes àquele processo ali de cuidado do seu filho. A participação deles faz toda a diferença, e a gente precisa acolher também essas famílias. Isso é bastante do trabalho que a gente faz com a associação. Uhum. O que você colocou é muito importante, essa questão do não julgamento e do acolhimento de fato dessas pessoas que estão, obviamente, com o emocional abalados, querem que seus filhos tenham o melhor atendimento possível e fique bem. A gestação, as pessoas têm um pensamento sempre em crianças extremamente saudáveis, felizes, e nem sempre é dessa forma. E aí, eu queria que a Aline também comentasse sobre isso, porque a gente vê muita gente dando pitaco, né? Aquele negócio de... tem o seio familiar, tem as pessoas que estão ali mais próximas do neném, mas tem aqueles familiares que não são tão próximos ou amigos e que querem dar, olha, comigo funcionou tal coisa, e não necessariamente o filho da pessoa era prematuro. Então, quer dizer, aquela fórmula não se aplica. Então, como que a gente lida com essas pessoas e com essa interferência que quer ajudar, mas, na verdade, acaba atrapalhando ali o processo? Adorei essa tua pergunta, né? Muito interessante isso. E sim, tem muitas pessoas para dar N opiniões, N sugestões. Isso aconteceu comigo, isso não aconteceu, faz assim. E uma coisa que a gente orienta bastante, o que é? Cada bebê é um ser único, cada bebê é um ser individual. Assim como eu sou, assim como você, assim como Denise, cada uma de nós tem características específicas, e nós iremos responder de formas diferentes às terapêuticas, né? Muitas vezes um bebê nasceu com 32 semanas e dentro de 30 dias, dentro de 60 dias, ele consegue fazer uma progressão que logo se vislumbra a alta dele. Outros bebês com a mesma idade gestacional precisam de outros cuidados e o tempo de internação acaba aumentando. O que é importante a gente trazer para essas famílias? Primeiro, eles são os protagonistas do cuidado. Existe uma frase muito linda que eu ouvi há uma semana atrás, da doutora Zênia, do Ministério da Saúde, é que a família, ela tem muito mais do que o conhecimento, ela tem toda a questão do afeto. Então, o afeto, ele remete a um cuidado totalmente individualizado e especial para aquele bebê.
As famílias de bebês prematuros, elas são muito fortes, elas são, assim, incríveis. Como elas passam por toda essa questão do processo de internação, elas aprendem durante a internação que o que elas fazem para o bebê é especial e aquilo que elas fazem devem ser seguido. Então, assim, a gente orienta muito de que elas vão ouvir muitas coisas, mas que elas devem perguntar sempre para o seu pediatra, né? Se o bebê ainda estiver internado, que ela comunique com a equipe multiprofissional que está atendendo esse bebê, com o fisioterapeuta, com a nutricionista, né? Que ela traga todas as suas dúvidas e que as suas dúvidas estejam sanadas. Por que isso? Porque a mãe que é bem orientada, a mãe que tem a experiência e consegue desenvolver o cuidado, ela é uma mãe que ela é mais segura. A partir desse momento que eu tenho um pai e a mãe mais seguros, essa questão toda dos pitacos, das opiniões, elas acabam sendo filtradas e deixando de lado. E muitas vezes a gente diz para a mãe e para o pai do prematuro, muitas informações vocês vão receber. A dica é, sorria, agradeça e diga, pode deixar que eu vou pensar sobre isso. Muito gentil essa forma de responder e com certeza não deixa a nossa avó triste, né, por não poder interferir ali no processo. Agora, Denise, você falou de vários atendimentos que a família precisa ter. No Sistema Único de Saúde, dá para encontrar esses atendimentos, esse suporte, essa rede de apoio ali da família mesmo, de médicos? Não só de médicos, né, Mel, toda essa equipe, né, multiprofissional, como a Aline comentou, que deve estar presente no cuidado do prematuro e da família desde o início, em diversas iniciativas, né, e programas de governo já existem, né, esses profissionais, como a própria Rede Cegonha, o método Canguru, que acompanha a gestante desde antes do bebê nascer, né, até ir para cá, até o bebê ter alta. Mas é importante que a gente diga que a questão do cuidado da família, interprofissional da família, ele deve ser muito mais aprofundado do que ele acontece hoje. Então, sim, no SUS a gente encontra, né, esses acompanhamentos, mas a gente precisa melhorar isso e ampliar de uma forma muito, muito vasta. Assim. Então, um exemplo seria os ambulatórios de segmento, né, ambulatórios de follow-up, que a gente chama dos cuidados com os prematuros. O ideal é que todos os bebês prematuros, independente se ele ficou muito tempo internado ou não, ou, claro, depende do grau de sequelas, mas o ideal é que todos eles, que nascem abaixo de 37 semanas de gestação, fossem acompanhados no mínimo até os 2 anos de idade, para que profissionais das diversas áreas, né, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, e dentro da área médica, né, neurologistas, enfim, para que ele seja visto de uma maneira integral, né, por especialistas, para que sejam identificadas situações e a gente possa intervir precocemente, né, estimular esse bebê precocemente e evitar sequelas da prematuridade. Então, isso só acontece quando a gente tem um grupo de especialistas olhando para essa criança e para essa família, né, diferente de um bebê que sai da maternidade, vai para casa e vai mensalmente no pediatra, né, o pediatra não tem condições de ter esse olhar que essa equipe dos ambulatórios tem. Então, a gente precisa ampliar, né, esse tipo de serviço, né, dentro do SUS e também das instituições privadas, né, que queiram oferecer um atendimento realmente de qualidade e contínuo para os prematuros egressos das suas UTIs neonatais. O ideal é que eles sejam acompanhados no mínimo até os 2 anos de idade, mas muitos deles vão ter que ter um acompanhamento de longo prazo, para que se possa identificar situações de saúde, né, que podem ser evitadas, né, que ele tenha um melhor prognóstico, que ele tenha melhor qualidade de vida, que ele tire dessas oportunidades, né, o melhor resultado, a melhor possibilidade, e seja, né, um adulto saudável, o mais saudável possível. Sim, muito importante esse olhar, essa preocupação. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com esse assunto que é super importante para um monte de papais e mamães aí. E a gente ainda vai falar do teste do pezinho.
Estamos de volta com a LESP Cidadania. A gente está falando da saúde dos bebês prematuros e ampliação do teste do pezinho. Eu estou aqui com a Denise Sagutani, fundadora e diretora executiva da Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, e a Aline Henneman, vice-diretora executiva. A gente estava falando no bloco anterior desse processo que é ter um bebê prematuro, que é difícil, sob vários aspectos, é um bebê que precisa de cuidados durante um longo tempo. A Denise estava falando no final sobre esse tempo que tem que atender essa criança, algumas até 2 anos, outras por um tempo maior. Aline, eu queria saber, quando a cidade não tem esse atendimento, uma cidade pequena, por exemplo, aqui em São Paulo, que é uma região metropolitana, tem todo tipo de atendimento, é mais fácil, entre aspas. Mas e aí, numa cidade que não tem esse recurso que tem em São Paulo? Como é que a pessoa faz? É comum casos de pais que precisam ir para outras cidades, mudar de cidade para conseguir atender os seus bebês? Como é que funciona? É super importante tu tocar nesse tema, né? Nós temos na associação um serviço que faz um atendimento de campanhas. Então, as famílias nos procuram, né? Solicitando alguns insumos, muitas vezes. E na maioria das vezes, também incluídos essas questões de insumos, como fraldas, roupas, leite e outros, vem a questão do acompanhamento, né? Acompanhamento da fisioterapia, acompanhamento de fonoaudiólogos, de especialistas, né? E o que acontece? Cidades pequenas, tu tem toda a razão, nós não temos esse serviço disponível muitas vezes. Os pais têm que deslocar, muitas vezes andam, né, de carro ou andam de ônibus ou ambulância, de alguma forma eles deslocam da cidade da criança até a cidade mais próxima para conseguir viabilizar esses atendimentos. Isso traz a questão de atendimento com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? Uma equipe que, na verdade, as cidades deveriam ter, mas que não tem. Ambulatórios de segmento, como nós falamos anteriormente, né? Que são os ambulatórios onde a gente tem um atendimento multiprofissional, a gente não consegue hoje ter esse tipo de estrutura em todos os locais. Então, as famílias acabam deslocando. Muitas delas fazem vaquinhas, buscam, né, auxílio, porque só conseguem esse atendimento de forma privada, não conseguem pelo Sistema Único de Saúde. Então, esses atendimentos a gente ainda precisa melhorar muito, né? Psicólogos também para algumas crianças. Agora, com a questão da pandemia, essa questão da psicologia, né? A gente conseguiu, de alguma forma, viabilizar esse atendimento de forma online, algumas consultorias de forma online também a organização tem oferecido, tanto quanto com fonoaudiólogos, como com terapeutas ocupacionais, mas a gente sabe que esse não é o ideal realmente é que essa família fosse atendida na sua cidade, né? Não precisasse se preocupar com essa questão do deslocamento, até porque nós temos famílias, né, com situações bem graves de vulnerabilidade nesse momento, que não conseguem fazer esse deslocamento e a criança acaba não conseguindo, né, realizar esses acompanhamentos que a curto, médio e longo prazo vão com certeza repercutir na vida dela e da família. E aí, quando a gente fala a longo prazo, né, a gente também tem uma questão social aí, que é uma criança que muitas vezes não consegue desenvolver as suas habilidades, né, e que vai acabar gerando aí um custo maior também para o Estado. A gente não pode deixar de pensar nisso. Então, assim, se a gente tiver nas cidades um acompanhamento adequado para essa criança, né, a gente vai conseguir, com certeza, diminuir danos futuros. Você tocou num ponto muito sensível, Aline, porque muitas dessas famílias não têm esse preparo financeiro, né? E é algo... A gente não tem uma escolha de que um bebê prematuro vai nascer numa família abastada ou numa família muito, muito pobre. Então, quer dizer, o impacto é muito grande, com certeza, de maneiras diferentes. Mas a gente falou bastante sobre essa questão dos bebês prematuros, que eu acho que é uma boa introdução para a gente chegar no teste do pezinho, que é
tão importante a gente falar. Foi sancionada recentemente a lei que amplia o teste do pezinho e que permite a gente identificar mais doenças. Denise, eu queria saber qual que é a importância desse avanço efetivamente para as mães, para as crianças, para esses tratamentos e talvez até para o sistema de saúde criar políticas públicas mais bem direcionadas. Essa ampliação foi uma super conquista para toda a nossa sociedade. A gente apoiou diversos momentos, Instituto Vidas Raras e diversas organizações, instituições, empresas e pessoas que buscaram essa grande vitória que foi a ampliação do teste do pezinho. E isso significa que a gente vai conseguir identificar, né, situações que são graves, né, muitos erros inatos de metabolismo que são gravíssimos e que, se identificados precocemente, podem ser tratados, ou as situações que pioram essas doenças podem ser evitadas e a gente melhorar o prognóstico, né, desses bebês, conhecendo, então, desde o início, através da triagem neonatal, do teste do pezinho, conhecendo qual, né, se alguma doença ali está presente, se existe um risco maior para algumas delas. Então, isso é uma super conquista que ainda está em fase, né, de implementação, mas que já está vigorando e que vai ter um impacto positivo para as próximas gerações, assim, gigante. Aline, o que é o teste do pezinho? Contextualiza para a gente, para as mulheres que ainda não são mamães como eu, o que é o teste do pezinho, como que ele é feito. É importante também a gente destacar isso, porque de repente chega uma mãe de primeira viagem e vê um exame diferente, a criança ali já resmungando, porque é doloridinho, né? E aí acha que aquilo não está certo. Então é bom a gente contextualizar. Muito bom. Então, o que é o teste do pezinho? Primeira coisa, né? As mamães de primeira viagem, as mulheres que estão planejando ser mães, né? Pensar que o teste do pezinho, ele é um direito. Eu acho que no dia 6 de junho, no Dia Nacional do Teste do Pezinho, a gente teve muito para comemorar, né? Porque a ampliação do teste do pezinho, ela traz, anteriormente nós tínhamos 6 exames. Nesse momento nós temos 53 exames a serem detectados. O teste do pezinho, ele deve ser realizado entre as 48 horas de vida da criança até o 5º dia de vida dessa criança. Este é o cenário ideal, Mel. Não é o que sempre acontece. Muitas vezes ele acontece, essa coleta, após o 5º dia. Mas, mais importante do que esse momento da coleta é não deixar de coletar o teste do pezinho. Repito, ele é um direito da criança, um direito da família. O que consiste o teste do pezinho, então? O teste do pezinho, ele é um exame onde a gente vai fazer uma punção no calcanho da criança, então a gente vai puncionar o pezinho da criança no calcanhar desse bebê, e a gente vai ter um papel filme, onde a gente vai coletar várias gotas de sangue. Então, muitas vezes a mãe fica apreensiva, porque sim, o nenê vai chorar, ele vai reclamar, né? Então, o que a gente recomenda hoje? Para diminuir esse desconforto do bebê, quando for realizada essa troca, se a mãe tiver em condições, se ela tiver vontade, ou o pai, que esse bebê esteja no colo do pai e da mãe. Então, a gente segurar esse bebê no colo para que o profissional faça essa coleta. Por que isso? Porque no momento em que ele está no colo, o que a gente tem? A gente tem um movimento da gravidade. Então, assim, muitas vezes a gente faz uma pressão no pezinho para sair o sangue para essa coleta. Então, se ele já está numa posição mais adequada, né, onde a gravidade vai nos auxiliar, essa coleta vai ser mais rápida. Então, a gente vai conseguir, que a gente fala entre aspas aqui, as gotas gordinhas, né, de sangue, para preencher o papel filme e a gente não tenha que fazer mais de uma coleta. Então, a gente vai pegar o bebê no colo, ou um profissional de saúde, ou o pai e a mãe, para poder aconchegar esse bebê, diminuindo esse desconforto, né? Vai ser feita a punção no calcanho, e aí o papel filme que a gente vai marcar, então, com o sangue do bebê. Esse papel filme é encaminhado para a realização da análise. Quando o bebê está hospitalizado, está na UTI neonatal, a gente sempre deve seguir as orientações, né, do controle de infecção do hospital, porque aí eles podem trazer algumas formas diferentes
né, no sentido só da questão da aproximação, se usa avental, né, para essa coleta. Normalmente a gente usa os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né, que é a luva, óculos, algumas vezes máscara, então isso vai depender de cada hospital, de cada local, né, os equipamentos que vão utilizar, mas mais do que pensar na questão dos detalhes, é lembrar, ele é um teste que é direito da criança. A gente não precisa ficar pensando, não, mas eu sou do Sistema Único de Saúde, então a gente não pode fazer esse teste. Não, a gente tem direito a executar esse teste. E hoje, com a sanção dessa lei, né, o projeto de lei 5043, ele modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, se antes a gente tinha 53 testes apenas para a rede privada, hoje a gente tem 53 testes disponíveis para o Sistema Único de Saúde. Essa liberação dos exames, ela não vai acontecer de uma hora apenas, né? Esse é um processo que vai acontecer durante o ano. Então, durante o ano, a gente vai ver aí que esses outros exames já vão começar a ser contemplados. Uhum. Adorei essa dica de coletar no colo, porque é o lugar mais aconchegante, com certeza. Então, é uma boa dica aí para as mamães e papais de primeira viagem. Mas, Denise, por que no pezinho, se é para coletar sangue, não poderia ser outro local do corpo? Ou especificamente no pé é que será possível identificar essas determinadas doenças? Por que especificamente o pé? Mel, eu vou pedir ajuda para especialista, para a enfermeira neonatal Aline responder com mais propriedade. Por favor. Na verdade, a gente coleta no calcanhar, porque a gente tem uma região onde é bastante vascularizado, né? Uhum. Como a gente está fazendo essa coleta no recém-nascido, então a gente escolhe uma área com mais vascularização para essa coleta, e é onde a gente vai conseguir um volume adequado para preencher o papel filme que eu falei anteriormente para vocês. Uhum. Pode acontecer de coletar esse sangue, né, de forma venosa? Pode, mas não é recomendado. Então, a recomendação é que se faça a testagem através do calcânio, onde a gente tem uma vascularização maior, a gente tem menos risco, né, de lesão também para esse bebê. E também uma coisa importante, né? Quando a gente pensa nessa coleta, a gente pensando aqui, eu não tenho um pezinho, né? Mas a gente pensando aqui no pezinho como um todo, é sempre na lateral. A gente não vai fazer essa punção na ponta, é sempre lateral. Muito bem, acho que e é muito legal essa explicação que você deu agora, Aline, porque fica muito claro o objetivo do exame e também a importância, isso nem se discute, né? A gente já sabe isso há muito tempo, o quanto esse exame é básico. Eu queria saber, Denise, quais são as doenças que são diagnosticadas, porque, assim, de novo, como é que é feito o tratamento? Se ali naquele exame é identificada alguma doença, como que a mãe depois faz para tratar esse neném? Se é facilitado aí esse acesso ao sistema por causa desse diagnóstico, como é que funciona? Na verdade, como é uma gama muito grande, né, de doenças que são identificadas, ali cada uma vai ter uma orientação diferente, um tratamento, uma terapia diferente. Mas o objetivo principal do teste do pezinho é identificar, né, situações principalmente genéticas, né, doenças genéticas e metabólicas, principalmente, que podem impactar na qualidade de vida e também determinar a vida ou morte, né, para esse bebê. Então, principalmente, assim, hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, anemia falciforme, fibrose cística, são situações bem complicadas, bem graves, mas que podem, se desde o início identificadas, ser tratadas, seja com uma fórmula infantil, né, um leite especial, ou com um medicamento, né, específico para melhorar a qualidade de vida daquele bebê. Então, dessa forma, identificando precocemente, né, já se consegue começar a tratar desde o início, e esse bebê que poderia ficar com sequelas até incapacitantes, dependendo do que fosse, né, o desenvolvimento dele sem a identificação dessas doenças, ele consegue ter uma qualidade de vida muito melhor e prolongar também, né, a sua vida, a sua expectativa de vida.
E a Aline também, se quiser complementar essa resposta, por favor, fique à Aline. vontade. Então, quando a gente fala, né, na questão das doenças, né, eu acho muito importante isso que a Denise trouxe, no sentido da gente pensar num tratamento precoce, né? Eu acho que sempre quando a gente tem um teste, como o teste do pezinho, a gente está tentando ser nesse momento proativo. Então, o que eu quero? Eu quero diminuir as questões de injúria para a saúde dessa criança. Eu quero diminuir o dano ao longo do tempo. Como, por exemplo, a gente tem a fibrose cística, que é uma das doenças que a gente consegue identificar. Se a gente não consegue fazer essa identificação precoce, talvez essa criança vá apresentar sinais e sintomas ao longo da infância, aonde ela vai ser tratada de uma forma totalmente inadequada e aquilo que a gente está usando para o tratamento dos sinais e sintomas está agravando ainda mais a doença. Algumas crianças, Mel, por exemplo, elas não podem receber proteínas, elas não podem ser amamentadas, porque se são amamentadas, se recebem o leite materno, elas podem, né, e acontece com uma das doenças que é identificada, uma degeneração cerebral, que faz o quê? Que restringe a questão dos movimentos dessa criança. Então, assim, a questão da realização do teste do pezinho, ela nos traz um olhar para essa criança que é totalmente diferente do que a gente teria sem o resultado deste exame. A gente sempre brinca, né? E aí eu, como enfermeira da UTI neonatal, a gente, quando a gente leva o bebê até a porta da UTI neonatal, a gente está levando um bebê que, se não realizado um teste do pezinho adequado, se não realizado alguns exames antes da alta, a gente não sabe, muitas vezes, o prognóstico dessa criança depois da alta, da UTI neonatal. A gente precisa ter um olhar muito mais amplo para essa criança. Se fala muito hoje no AME, né, que é uma doença que traz toda uma questão relacionada à atrofia musculoesquelética da criança. Hoje ela já vai poder ser identificada com o teste do pezinho. O que eu ganho com isso? Eu ganho tempo. E aí te trago um exemplo. Uma mãe que precisava o tratamento para sua criança, para sua filha, né, que teve diagnóstico de AME, só que o diagnóstico só veio com 8 meses da criança, porque a criança já começou a apresentar sinais e sintomas da atrofia, né? O tratamento mais indicado, ele é preconizado até 2 anos de idade. E o que aconteceu? Como o diagnóstico aconteceu tardio, com 8 meses, ela entrou com uma jurisdição para conseguir a medicação e a criança tinha 1 ano e 5 meses, foi negado a compra da medicação. Poxa vida, daí a gente pode pensar assim, tá, mas e como é que isso poderia ter um outro desfecho? Se ela tivesse realizado o teste do pezinho, se esse teste do pezinho tivesse trazido para ela a informação de que a filha já tem essa questão genética, a proatividade já teria acontecido. E talvez essa medicação já tivesse sido encaminhada, tratamentos já tivessem sido começados antes desse período de maior agravamento. Então, assim, o teste do pezinho, ele é uma luz para a gente, né? Num contexto do olhar integral da criança, que foi aquilo que eu falei no outro bloco. A gente não pode olhar para as crianças de uma forma geral, a gente precisa individualizar e, principalmente, o olhar dessa criança ele tem que ser integral. Então, o teste do pezinho nos traz isso, além dos outros exames, né, que compõem a triagem neonatal. Aline, eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos da não realização do teste do pezinho. E eu queria que você falasse, existem pais e mães que recusam ainda a fazer esse teste? Então, Mel, o que acontece? Os riscos, né? Eu posso trazer até a questão da morbimortalidade, então morte de crianças, né? Por causas desconhecidas, por não terem realizado o teste do pezinho. Outros, como eu falei anteriormente, né? A questão das sequelas, né? Das doenças genéticas, muitas vezes, né? Decorrentes de um teste do pezinho que não foi realizado, um diagnóstico, então, que a gente não teve antes do tempo. Bebês que são amamentados e que não poderiam ter sido amamentados. E daí tu imagina a angústia de uma mãe saber
que ela poderia evitar o dano neurológico do seu filho se ela não tivesse amamentado o seu filho. Mas tu falaste uma coisa super importante, Mel. Quando a mulher engravida, ela engravida do bebê ideal, do bebê lindo, do bebê que vai nascer sem complicações, que vai direto para o quarto, que não vai para a UTI neonatal. E muitas vezes essas mulheres, durante o pré-natal, não é trazido para elas o teste do pezinho. Olha, você está realizando o pré-natal e quando o seu bebê nascer, ele precisa realizar o teste do pezinho, porque existem várias doenças que vão ser identificadas através dele. Parece que quando a gente está falando sobre isso e sobre prematuridade no pré-natal, a gente está assustando as mães. E, na verdade, não é essa a proposta. Quando a gente fala isso durante o pré-natal, é realmente para fazer um alerta. Você precisa fazer esse teste. Você precisa buscar os seus direitos. Eu não conheço de pais e mães que tenham se negado da realização do teste do pezinho, Mel. Estou muito sincera assim, contigo quanto à minha fala. Eu conheço pais e mães que não conhecem do seu direito e não conhecem o teste do pezinho. Isso, lamentavelmente, eu conheço. Eu acho que o teste do pezinho a gente pode resumir que o diagnóstico não é isso de trazer algo negativo, mas é o tratar enquanto é tempo, né? E aí, quando você fala que não conhece pais e mães que se recusaram, isso é um alívio, porque ainda que não tenha a informação, ela assimila a informação e vai fazer o teste, entende ali a importância do teste e o quanto está preservando a saúde do seu neném, né? Agora, nesse contexto, a gente precisa falar também do pré-natal, que é também importante para que a gente observe ali alguma alteração ali na saúde do neném. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Denise, sobre a importância do pré-natal. Pré-natal, com certeza é um momento mais crucial e mais importante para a gente poder identificar situações de risco que possam levar ao nascimento precoce. Então, falando especificamente de prematuridade, né? Então, a gente, agora com a pandemia, né, houve um movimento, assim, de evasão, tanto de consultas pré-natais, quanto de imunização, vacinação, né, de adultos e de crianças e prematuros. Então, a gente fez várias campanhas nesse sentido, que mesmo com a pandemia, é possível organizar com a sua, né, família, a rede de apoio que está menor nesse momento, mas organizar com o posto de saúde, com o médico, com o hospital, para ir, né, nessas consultas pré-natais no momento onde o posto não esteja tão cheio, né, para organizar esse momento que é essencial. Então, durante as consultas pré-natais, né, os exames pré-natais são essenciais para a gente identificar situações de risco para parto prematuro, e se é identificada alguma situação de risco, essa gestante, então, é encaminhada para um serviço, né, de gestação de alto risco, ela é informada de quais são os sinais e sintomas de um parto prematuro, para que, então, ela possa buscar ajuda, que ela saiba aonde está essa ajuda, essa assistência, né, e quando buscar. Então, isso que tu comentaste de informação, como isso é importante, como a informação empodera, né? E isso não é clichê, realmente empodera, dá autonomia, dá protagonismo para a gestante também, né? Saber que é o seu direito e que ela precisa, pela sua saúde e do bebê, continuar indo nas consultas pré-natais, fazer esses exames, fazer esse acompanhamento rotineiramente, e saber, depois que o bebê nasce, quais são os direitos desse bebê, né, como o teste do pezinho, enfim, e outros atendimentos que a mãe e o bebê têm direito, para que eles tenham, né, o melhor momento da vida deles ali juntos, com qualidade de vida, com saúde, e com coisas que estão disponíveis pelo SUS, né, que estão lá gratuitos, é um direito deles, não é nenhum favor que eles estão pedindo, né, e está lá disponível. Então, a informação realmente é a chave de tudo isso, e para o pré-natal também. Certamente evitaríamos muitos partos prematuros se a gente pudesse ter, durante esse pré-natal, né, mais informações sobre prematuridade, sem causar um alarmismo, né, sem causar pânico, digamos assim, né, falando para as mães, assim como falar de teste do pezinho, não é falar da doença que pode acontecer, não, é a prevenção, é precocemente a gente atuar para evitar um desfecho que não vai ser tão bom para esse bebê ou para essa mãe. Com certeza, a informação salva vidas. A gente não... eu acho que é o ponto principal, informação.
Aline, qual que é o momento que deve ser iniciado esse pré-natal? Em que fase que a mulher está, né, que é indicado o início do pré-natal? Muito boa essa pergunta, Mel. E daí talvez a minha resposta possa levar muitas mulheres nesse momento à consulta com o ginecologista, com o obstetra, porque na verdade a gente sempre pensa, né, no pré-natal, a gente pensa 12 semanas, né, ou 8 semanas, 2 semanas. Na verdade, a mulher, se ela já sabe que ela quer engravidar, se ela planeja uma gravidez, o ideal é que ela já comece a fazer um acompanhamento para se preparar para essa gestação. A partir do momento em que ela vê o resultado positivo do seu teste, então já está com o resultado positivo ali, estamos grávidos, né? É a hora de marcar a primeira consulta. Não tem o que esperar, Mel. É já marcar a primeira consulta para já começar a fazer as avaliações, né? Exames muitas vezes já são solicitados nessa primeira consulta, até para ver se tem uma questão relacionada à anemia ou outras questões que possam já ser tratadas. Então, assim, o pré-natal deve ser iniciado imediatamente após o resultado positivo. E eu repito, se você, mulher que está nos assistindo, né, eu quero ser mãe, estou pensando em engravidar, acho que eu vou começar a pensar sobre isso, né, já conversa com seu médico, já conversa com seu ginecologista, né, busca um obstetra e já começa a fazer esse olhar. Por quê? Porque quando a gente traz aqui as questões relacionadas a nascimento prematuro e muitas vezes complicações durante a gestação e no nascimento, se a gente, antes desse momento da gestação, a gente já consegue identificar algumas coisas, por exemplo, pressão alta, que foi uma das coisas que a Denise trouxe, né? A pré-eclâmpsia é um dos motivos de nascimento prematuro, é um dos motivos de complicação durante a gestação. Então, se eu estou pensando em engravidar, começa a fazer um controle da minha pressão, começa a fazer um controle de glicemia, porque diabetes também é algo que pode desencadear algumas complicações, eu já estou me preparando para essa gestação. Se isso não aconteceu antes, está com resultado positivo, marca a primeira consulta, já começa a ver como as coisas vão acontecer e começa a preparar, né, a tua vida para esse momento do nascimento. E uma coisa importante, né, quando a gente fala sobre pré-natal, a gente não está falando do pré-natal apenas da mulher que está gestando. A gente está falando do pré-natal dessa mulher, mas também do companheiro, da companheira, né, da pessoa que está junto com ela durante essa gestação. É importante que essa pessoa participe também do pré-natal, e eu falo às vezes para a mãe, né? Pega um caderninho, anota as tuas dúvidas e quando tu for na consulta, leva as tuas dúvidas anotadas, porque muitas vezes o que acontece é a gente tá cheio de dúvidas, chegou no dia da consulta, amnésia, a gente não lembra mais de nada, principalmente se é o dia de ouvir o coraçãozinho do bebê. A gente esquece as coisas. Então, assim, anota e leva no caderninho todas as tuas dúvidas para poder voltar para casa com todas as informações que precisa. Ótima dica também. Meninas, se eu pudesse, ficaria o resto do dia aqui conversando com vocês, porque realmente foi um papo muito agradável, muito importante também a gente trocar essa informação com o nosso público. Muito obrigada pela participação aqui no Alesp Cidadania. Queria só um agradecimento final de cada uma de vocês. Muito obrigada, Denise, muito obrigada, Aline. Se vocês quiserem falar algumas palavrinhas para a gente encerrar, fiquem à vontade. Quero agradecer, Mel, pela oportunidade da gente trazer dois assuntos importantíssimos que foram o nascimento precoce, a prematuridade, que, como vocês viram, para o Brasil é realmente um grave problema social que a gente precisa olhar com mais carinho. E o teste do pezinho, que também, né, falando de informação para os pais, de protagonismo das famílias, de intervenção precoce, como tudo isso é importante. Então, a gente fica, né, feliz, honrada e grata de estar aqui podendo falar disso, do trabalho da associação que complementa, né, essas informações, e a gente fica à disposição quando precisarem. A gente vai ficar feliz de falar sobre isso sempre que precisarem. Muito obrigada. Aline, você quer fazer seu agradecimento também, por favor? Eu acho que a Denise falou muito bem, né? A gente agradece muito essa oportunidade. Eu acho que compartilhar as informações é de suma importância para que as pessoas possam se empoderar, né, do conhecimento e, a partir disso, transformar as suas vidas. E muitas vezes isso não quer dizer tu ter uma condição social mais favorável,
Na verdade, a gente precisa informar a todos. Cada um vai poder usar da melhor maneira todas essas informações que a gente trouxe hoje. E quem ficou com dúvidas, acesse o site, né, da ONG prematuridade.com. Lá a gente tem informações sobre prematuridade, sobre a questão do pré-natal, os fatores de risco, né, para a questão do nascimento prematuro e também do teste do pezinho. Então a gente fica à disposição e mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Mel. Muito obrigada. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou da saúde dos bebês prematuros e ampliação do teste do pezinho. Aqui comigo a Denise Sugitani, fundadora e diretora executiva da Associação Brasileira de Pais Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, e a Aline Henneman, vice-diretora executiva. Você fica agora com a programação da Rede Alesp e você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.